Viajando com o Biquíni. Olá, vamos hoje conhecer um pouco mais da bela cidade de São Francisco, na Califórnia. São Francisco é uma cidade tão famosa, tão badalada dos Estados Unidos, e a gente logo pensa que ela é uma grande metrópole, que nem as outras cidades dos Estados Unidos. Mas não, é uma cidadezinha tranquila, apesar de ter uma grande densidade demográfica nessa região ali da Califórnia. Mas é uma cidade bem tranquila, ao contrário de Los Angeles, que é uma cidade feita para a gente andar de carro. Em São Francisco é feita para a gente caminhar, sair andando pela cidade e depois pegar o bondinho, que também é um dos emblemas de São Francisco. Desde 1800 e pouco, o bondinho sobe e desce as ladeiras da cidade. A gente vai ver Coal Hollow, Chinatown. Chinatown de São Francisco é a primeira Chinatown do mundo e também a maior comunidade chinesa fora da China. E é incrível, né? Um museu a céu aberto. Ali você tem uma aula de história, de cultura, né? Dessa grande civilização chinesa, uma das maiores aqui do nosso planeta. Na Baía de São Francisco também está situada Alcatraz, né? Essa famosa prisão, presídio, que agora é um museu, todo mundo vai visitar, mas antigamente era uma prisão que era famosa por ser inexpugnável. Então eles dizem que nunca ninguém conseguiu fugir de Alcatraz. Mas na verdade agora, eu me aprofundando um pouco mais, eu fiquei sabendo que na verdade teve uma fuga sim, e como eles não conseguiram solucionar essa fuga, eles então não falam nela, né? Escondem. Mas os 3 fugitivos têm uma teoria que eles fugiram aqui para o Brasil. Olha só, infelizmente, né, o Brasil, terra da bandidagem, ainda por cima atrai bandidos do mundo inteiro. Então vamos ver as imagens de hoje. Solta aí, Fê. Vamos então saindo da Golden Gate, essa ponte que recebe mais de 110 mil veículos por dia, imagine só, e chegando na cidade de São Francisco. São Francisco, mesmo quem não conhece a cidade pessoalmente, já deve ter visto São Francisco em alguma cena de filme, de seriado de TV americana. E apesar dessa ser uma cidade muito populosa, a gente está vendo aí, tem até perrengue também, né? O carro que quebra no meio do trânsito. E apesar de ser uma cidade muito populosa, ela tem um clima diferente das metrópoles dos Estados Unidos. A gente está aí agora então em Coal Hollow, né, que é um lugar bem interessante, literalmente é o buraco da vaca, né, que significa Coal Hollow, porque antigamente, isso aí a gente sabe, era tudo ranchos, fazendas, e essa então é a Union Street, né, é um lugar muito conhecido aí de São Francisco. Ela é muito frequentada porque tem muitas lojas, restaurantes charmosos e um clima, né, bem relax, onde os prédios são muito bem conservados, todos de mais de um século. E tudo mais ou menos no estilo vitoriano, eduardiano, muita sofisticação. Essa é sem dúvida nenhuma a rua mais famosa de São Francisco. Ali estão os melhores restaurantes, cafés, nessa zona aí, né? E existe a Union Street Association desde 1960, que é um organismo que protege, né, o patrimônio arquitetônico e histórico dessa região de São Francisco. Essa península, então, aí é muito assim, habitada, né? A região mais povoada da Califórnia. E em 1776, os espanhóis estabeleceram uma fortaleza perto ali da Golden Gate e uma missão que chamava Francisco de Assis, daí vem o nome da cidade. A corrida de ouro na Califórnia, em 1848, ela impulsionou muito o desenvolvimento da cidade, teve assim um crescimento muito rápido. E esse aí é o famoso bondinho, né, de São Francisco. Esse bondinho aí foi a ideia de um cara, quando São Francisco é cheio de ladeiras, então ele viu uma carruagem escorregando a ladeira abaixo, as pessoas caindo, o morro e tal, uma tragédia, e ele teve essa ideia de fazer esse bondinho. E esses bondinhos aí, gente, imagina, já tiveram 600 bondinhos desse em São Francisco. Essa região é a região oficial dos prédios aí
do governo. E interessante é que é o lugar, essa região onde se concentra a maioria de mendigos, homeless, como são chamados, sem tetos, dos Estados Unidos. E olha só que impressionante, oficialmente dizem que tem 7.000 homeless em São Francisco, mas na verdade são 10 a 12 mil. Parece que as pessoas escolhem, assim, né, um certo tipo de pessoa que gosta de morar na rua. Tem abrigos para mais de 1.000 pessoas, mas a grande maioria vive aí na rua mesmo. E outra coisa interessante de São Francisco que eu achei, antigamente a gente sabe que toda essa região pertencia ao México e o nome da cidade era Yerba Buena. Então, até tinha uma certa polêmica aí, esse nome da cidade, né? E depois foi mudado. E parte da cidade ela é construída em cima de velhos navios, né? Que foram aterrados ali, foram abandonados no pier durante a Corrida do Ouro e aí construíram a cidade em cima. Esse é bem o centro da cidade, né? São Francisco também é um polo tecnológico importante, é um lugar caro, né? Por exemplo, aluguéis de carro, tudo isso é o dobro, por exemplo, de Los Angeles, aluguéis de casas também, estacionamento no centro, aí você pode pagar $40 por umas poucas horas aí nesse centro. Muito interessante essa arquitetura dos Estados Unidos, com todas essas escadas de incêndio para fora dos prédios. Esse centro da cidade aí, ele é bastante, né, interessante, tem todas as etnias, a gente vê muitos japoneses, muitos chineses, e aí pertinho do centro a gente vai chegando na Chinatown, que, como eu disse, é a maior Chinatown do mundo, né? A mais antiga do mundo, e a maior também comunidade chinesa fora da China. Aí tem restaurantes, templos budistas e muitos turistas por aí, porque a gente tem muita noção aí da história, da cultura, né, de uma das maiores civilizações aqui do nosso planeta. Esse Chinatown aí é bem ao lado do centro da cidade, aí tem restaurantes, gente, de mais de 100 anos de idade. A primeira igreja budista dos Estados Unidos também foi construída aí e muita gente vai visitar. Então achei interessante porque parece que mais gente vai visitar Chinatown que a Golden Gate, na verdade, porque aí você, né, é uma aula de cultura a céu aberto, né, mandarim, a língua mandarim deles está por tudo. Aqueles famosos biscoitos da sorte foi inventado aí em São Francisco, que também é uma das atrações turísticas mais comuns da cidade. E desde a sua fundação em 1848, esse bairro aí tem sido um ponto importante da história e da cultura dessa etnia. E a gente está vendo aí também os mexicanos, né? Tem todas as etnias em São Francisco, na verdade. Os Estados Unidos é famoso, né, por ser um país que abriga todas as etnias. Então esses bairros aí, a gente sai do bairro chinês, entra no bairro mexicano, logo depois tem o bairro italiano também, que é excelentes restaurantes, né, culinária italiana, e esses bairros chineses aí, o pessoal vai muito também em busca dos remédios, né, dos famosos remédios chineses. Imagine que esses bondinhos, gente, já teve no auge aí de São Francisco, tinha 600 bondinhos, mais de 20 ruas. E São Francisco é isso, né, ladeira atrás de ladeira. E essa aí é a famosa prisão de Alcatraz, a legendária prisão onde El Capone ficou preso, né, na Baía de São Francisco. Inicialmente era usada como uma base militar, mas mais tarde foi convertida, né, nessa prisão de segurança máxima, né? Isso durante a lei seca americana, que a gente sabe que durante a lei seca, que era proibido o álcool, é que surgiu, né, toda a bandidagem. Então muitos foram presos aí nessa prisão, que era uma prisão muito dura, né? Hoje em dia é considerada patrimônio histórico, mas de 1934 a 66 ela foi sede de uma das prisões mais seguras do nosso planeta. E primeiro eram os indígenas rebeldes, né, que ficavam ali, e depois foram os outros presos comuns. Mas era famoso porque eles diziam que os presos lá não podiam cantar, banho era só 2 vezes por semana. E ali tem passeios, né, diários para essa prisão, que hoje em dia é patrimônio histórico dos Estados Unidos, um lugar interessante também de se conhecer, bonita essa Bahia. E aí então a gente vai saindo de São Francisco. São Francisco, ela é
uma cidade que, apesar de ser tranquila e calma, na hora de rush tem esse trânsito pesado, né, que a gente vê aí. É um destino turístico internacional, né? Mas a cidade tem uma neblina também, essa neblina aí famosa, que até fez com que ela fosse descoberta mais tarde. O resto ali das regiões, de 1500, os espanhóis já chegaram, mas aí não. São famosos também aí na Califórnia, a gente vê na estrada os vinhedos, né? O vinho da Califórnia é um vinho muito famoso. Essa viagem que a gente faz de São Francisco, agora a gente está voltando para Los Angeles, é muito bonita a paisagem, porque muda muito, né? Tem na beira do mar, depois a gente vai ver, passar por Malibu, todos esses lugares que a gente, na verdade, parece todos lugares conhecidos que a gente vê tanto nos filmes. E essa região aí foi uma região que há pouco tempo a gente viu, onde tiveram muitas queimadas, que a gente sabe que nos Estados Unidos, na Califórnia, no verão, né, tem incêndios assim terríveis. E aí a gente está vendo essa queimada que destruiu, né, bastante dessa área aí, desses bosques aí ao redor. Bem impressionante. Mas tá bom de imagem por hoje, Fernando. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de São Francisco. No próximo programa a gente vai para Los Angeles. Vamos encerrar essa série de programas dos Estados Unidos e depois voltar para os nossos programas a bordo do veleiro Bikini lá no Mediterrâneo. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo programa. Tchau. Viajando com o Biquíni.